Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley, seguindo então o ano de 1974 e hoje a 29ª parte. Então, 1974 foi um ano que Elvis não entrou em estúdio para gravar. Outra vez até então que isso aconteceu foi em 1958. Só que em 1958 Elvis estava servindo o exército dos Estados Unidos e ele estava estacionado em uma base na Alemanha. Também havia um aspecto comercial. O coronel Tom Parker instruiu Elvis que desde a última vez que ele gravou, para ele deixar a lata vazia. Isso significava que Elvis deveria gravar apenas o suficiente para estar de acordo com o seu contrato. Então, Elvis não gravando nada, quando Elvis volta, que ele é liberado do exército, o coronel Parker teria mais poder de barganha, já que a gravadora não teria o produto Elvis, não teria as músicas, ele não teria gravado, e o coronel Parker sabia que a volta de Elvis seria algo que ia causar frisson. Então, por essa razão também que Elvis não gravou naquela época. Ele poderia ter um passe e poderia ter gravado. Mas o coronel Parker instruiu para que isso não acontecesse. Porém, agora em 1974, não havia esse impedimento. Pelo contrário, a pressão era para que ele gravasse, mas Elvis não gravou. Então, Elvis, em 1974, esteve toda a sua carreira na estrada e também nas temporadas em Vegas. Então, hoje eu vou contar para vocês como era a logística toda quando Elvis tocava em Vegas no Hotel Hilton, ok? Outra coisa, Elvis Presley desde o começo foi considerado o rei do rock. Nesse sentido, rei não como é confundido, e também porque talvez até o próprio Elvis disse que ele não era rei e sim Jesus Cristo era rei. Mas no contexto, rei como soberano de alguma coisa, e Elvis Presley ele esteve à frente do movimento do rock nos anos 50, e o rock que nos anos 60 os adolescentes que se influenciaram assistindo e ouvindo Elvis Presley, então eles fizeram uma música que veio a se tornar uma posição intelectual mesmo. O rock dos anos 60 defendia bandeiras e o rock foi alçado a algo maior. Porém, quando se diz que Elvis é o rei do rock, existe essa questão que as pessoas confundem com religião, com Cristo, e também muitas pessoas costumam zombar porque lembram do Elvis que ficou difundido na década de 60 pelos filmes, e também depois, nos anos 70, Elvis foi grande nos anos 70, mas as pessoas gostam de pegar os 2 últimos anos, os 3 últimos anos, quando Elvis não estava bem e cantando muitas baladas. Então, às vezes é difícil você explicar para um jovem, por exemplo, por que Elvis é o rei do rock. Mas, se você pegar os anos 50, então você vai entender porque Elvis é o rei e é o rei do rock. Não tem nada a ver com rei da vida, rei da humanidade, nem rei dos judeus. Ele é o rei do rock no sentido que ele é soberano, ele é o maior influente do rock, porque você pode até ter preferência e achar outros artistas do rock mais inteligentes, que são letristas, são melhores instrumentistas, mas Elvis foi a fonte inspiradora, e Elvis trouxe toda essa questão da atitude, e também Elvis era um vocalista
ímpar. Tá, mas a questão também de rei remete a castelo, remete a riqueza. Então Elvis Presley também ele foi rei nesse sentido, e você vai ficar sabendo hoje então como era a vida de Elvis Presley quando ele tocava no Hilton, em Vegas. Então a base para todo o texto que eu vou ler hoje para vocês vem do livro de Albert Goldman, Elvis, de 1981. Meus amigos e minhas amigas, vamos ao texto. Da casa de Elvis em Los Angeles parte uma equipe, a chamada equipe de avanço. Ela chega antes a fim de deixar tudo pronto para Elvis. A equipe trabalha há tantos anos para Elvis que não é preciso dizer exatamente o que devem fazer. E o que eles fazem? A equipe chega a Las Vegas com uma carga de trajes de palco e outras parafernálias no imediato curso do meio-dia, na tarde que antecede a chegada de Elvis. É nesse instante que eles têm acesso à suíte, que esteve ocupada até aquela hora pela estrela do show anterior ou algum outro figurão. Agora, com a ajuda dos funcionários do hotel, eles aportam pelo elevador de serviço, junto com um segurança uniformizado que fica sentado à mesa do lado de fora da suíte Imperial, lá no 30º andar. A vista é simplesmente deslumbrante. Checando a identificação de cada visitante, os homens de Elvis já receberam seus crachás contendo fotos, números e função. A seguir, alguns crachás para você entender mais ou menos do que estamos falando aqui. Eles trazem uma carga imensa de bagagem, nada menos do que 52 unidades. Os itens mais evidentes são os rolos, cases pretos com pequenas rodas que se abrem como baús antiquados, proporcionando espaço para pendurar os trajes de um lado e 6 gavetas para os dobráveis do outro lado. 7 destes rolos serão levados para o andar de baixo até o final do dia ao camarim de Elvis, onde os trajes serão pendurados e outros equipamentos previstos. Então Elvis pode escolher o traje que lhe inspirar para aquela noite. Agora a tarefa é preparar o quarto de Elvis e o banheiro, segundo o plano diretor, que é definido em 3 cadernos transportados por um dos assistentes. No quarto principal há uma cama king size sobre uma plataforma. No seu pé esquerdo, sobre um pedestal giratório, fica a TV. A este aparelho, os homens imediatamente anexam uma unidade de videocassete para que Elvis possa desfrutar de seus filmes favoritos. Então, para quem não é da época, para se ter uma ideia, aqui no Brasil um videocassete foi começar a ficar popular, mas ainda não era um item barato, em meados de 1986, 87. É claro que algumas pessoas já possuíam isso antes, mas era muito caro. Em seguida, eles retiram, a partir de caixas feitas sob encomenda, a Biblioteca Religiosa de Elvis, 250 volumes que tratam principalmente sobre ocultismo. Entre seus prediletos está The Impersonal Life. Ao lado de sua cama são colocados seus companheiros mais próximos, a Bíblia e o PDR.
Trata-se de um dicionário médico ilustrado com verbetes sobre todos os comprimidos existentes no mercado. Ele também vai querer as últimas edições de Watchtower. Aqui no Brasil, Torre de Vigília, que é aquela publicação destinada aos testemunhas de Jeová. Além das publicações da Self-Realization Fellowship. Também os números atuais de todas as revistas de karatê, tais como Black Belt, Fighting Stars, Inside Kung Fu, Uma vez que todos os livros foram organizados, o próximo item de importância é o sistema de som Hi-Fi e a coleção de discos de Elvis. Ele adora o Golden Gate Quartet, Harmonizing 4, Atualmente, entretanto, Elvis está focado na música country, que ele ouvia desde criança. Por isso, seus homens sintonizam o rádio na estação de música country local. Depois, o Exercycle, uma espécie de bicicleta ergométrica. Veja agora alguns modelos da década de 70. Os purificadores de ar devem ser instalados para prevenir contra a garganta de Vegas, dor de garganta causada pelo clima seco de Vegas. O frigobar é abastecido com água Mountain Valley. Por último, uma tigela de frutas é colocada ao alcance. O próximo passo é organizar o banheiro para Elvis. São pelo menos 2 secadores de cabelo, uma dúzia de escovas de cabelo profissional com cabo plástico e cerdas brancas e 2 dúzias de pentes. Shampoo Prel para cabelos tingidos. E um spray de cabelos chamado Presto. Os outros artigos de banheiro de Elvis são bem comuns. Ele escova seus dentes algumas vezes por dia com pasta Colgate. Ele usa desodorante Brut. Se ele desejar um barbear mais rente, ele usa a navalha em linha reta Winson. De outra forma, ele usa um barbeador elétrico. Veja alguns exemplos da época. Para se banhar, Elvis gosta do sabonete Neutrogena.
Uma vez que o quarto e o banheiro estão preparados, a equipe começa a trabalhar nos closets. Eles desembalam as roupas de rua de Elvis. Suas botas são da San Remos ou verdes, todas em couro, nas cores brancas, pretas e azuis, tamanho 43. Por baixo das botas, ele usa meias compridas em cores que combinam. Bem, pessoal, isso foi um pouco do que acontecia quando Elvis ficava lá hospedado no Hotel Hilton. E agora, em 1974, foi reduzido de 4 semanas para 2 semanas. 2 semanas inteiras, Elvis fica hospedado no hotel, então ele leva consigo todas essas coisas que comentamos aqui. Elvis desce para fazer 2 shows por dia e depois ele, quando termina, ele segue em turnê pelo país, mas Elvis se apresenta em Vegas nessa época 2 vezes por ano, de janeiro e fevereiro, e depois o Festival de Verão, de agosto a setembro, 2 semanas. Se você é fã de Elvis Presley, nenhuma explicação é necessária. Mas se você não é fã de Elvis, não há explicação possível. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like para o rei e voltaremos em breve. Elvis Forever!